Meus irmãos, a graça e a paz. Hoje nós vamos estar tratando sobre o capítulo 6, a soberania de Deus, tá certo? E ao iniciar esse tema, a gente tem que recorrer à definição de A.W. Pink, o que seria a soberania de Deus. E ao definir a soberania de Deus, o que ele afirma? Que a soberania de Deus é o exercício da sua supremacia. Então, se você quer saber o que é soberania de Deus, consulta o vídeo anterior, a supremacia de Deus. Essa é a definição que o autor, A.W. Pink, ele faz a respeito da soberania. Então, ao tratar sobre a soberania de Deus, a gente não tem como desassociar a soberania de Deus com a sua vontade soberana, a vontade soberana de Deus. Quando a gente fala a respeito da sua vontade, a gente sempre vai associar um Deus que é soberano e que a sua vontade ela é efetiva na criação, na preservação da sua criação, no seu governo, na eleição, até com respeito aos sofrimentos de Cristo, é expresso a vontade soberana de Deus no sofrimento até do seu próprio Filho, Jesus Cristo. A regeneração, a santificação, o destino dos homens e seja as mínimas coisas da vida, tudo isso ocorre mediante a vontade de um Deus que é soberano sobre todas as coisas. A soberania é uma característica exclusiva de Deus e faz parte da sua essência, do seu ser. Quando entendemos e reconhecemos a soberania de Deus, passamos a entender uma série de outras coisas na vida. Muitas vezes nós ficamos sem compreender passagens bíblicas e muitas vezes ficamos com diversas interrogações de fatos que ocorrem em nossas vidas. Por que, meus irmãos? Porque nós não compreendemos e aceitamos um Deus que é soberano e que governa sobre absolutamente todas as coisas. A soberania de Deus significa que eu tenho de me humilhar diante de Deus e reconhecer que Deus é tudo e eu nada sou. Se a pessoa não reconhece que Deus é soberano, como meus irmãos, que ela pode entender quando Tiago, ele em sua carta, ele nos diz: alegrem-se por passar por provações na vida. Então, meus irmãos, só passamos a compreender a soberania de Deus, a sua vontade soberana, quando nos dedicamos, quando labutamos no conhecimento da sua palavra, tá certo? E em aula a gente pôde dividir a vontade soberana de Deus em duas: a vontade que é decretória e a vontade preceptiva. E aí, de uma maneira simples, a gente vai trazer a definição. O que é, Alisson, a vontade decretória? É a vontade de um Deus que decreta e projeta tudo o que virá a acontecer. Quer pretenda realizá-lo de uma maneira efetiva, sem causas secundárias, quer que ele permita que venha a ocorrer por meio da agência do homem, por meio das ações humanas. Como eu poderia exemplificar isso? Você pode compreender quando Deus ele cura uma pessoa de uma maneira instantânea. Mas também conseguimos observar que em muitos casos também pessoas são curadas através de quê? Através de medicações. Então Deus usa tanto causas secundárias quanto sem causa alguma, de uma maneira extremamente miraculosa. Essa é a vontade decretória de Deus. A segunda, a vontade preceptiva é a regra da vida. Como somos criaturas morais e temos leis e temos regras a ser seguidas, e um exemplo disso é a lei mosaica, os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso são deveres que nos são impostos, certo? Enquanto a primeira, que é a vontade decretória, ela sempre é realizada, a segunda, que é a vontade preceptiva, ela pode sim e constantemente é desobedecida por nós. Afinal de contas, não conseguimos seguir à risca tudo aquilo que nos é ensinado na palavra de Deus, falhamos e pecamos. E em aula a gente trouxe algumas características da soberania de Deus. Quais são elas? A primeira é a
que a soberania de Deus ela é essencial. Essencial quer dizer que a soberania de Deus não pode ser separada da sua existência. Tratamos que a soberania de Deus ela é eterna. Como Deus é eterno, uma vez que a sua soberania faz parte do seu ser, a soberania de Deus ela também é eterna. A soberania de Deus ela é poderosa, ela não pode ser resistida. Alguns acreditam que pode resistir à vontade de Deus. A vontade decretória de Deus não pode ser resistida. E também percebemos que a soberania de Deus ela é imutável. Se ela faz parte do ser de Deus, não tem como a soberania de Deus ficar mudando de tempos em tempos. A soberania de Deus ela é eficaz. A vontade decretiva ou decretória de Deus, pela qual Ele decreta tudo quando deve acontecer, ela sempre vai acontecer. E a soberania de Deus ela é inata, ou seja, ela existe desde que Deus existe. Ninguém lhe deu a soberania. Deus não recebeu a soberania. Ela não nasceu num determinado momento, ela sempre esteve com Deus. A soberania de Deus é livre, como todas as outras características de Deus. Ela é livre porque Deus é o único ser totalmente independente de qualquer outra coisa que exista no universo. Para finalizar, a respeito da soberania de Deus, eu citei Apocalipse 4:11, que diz o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus é soberano sobre todas as coisas. A sua vontade é dividida entre vontade decretória, vontade preceptiva, e logo após eu citei as características da soberania de Deus. Deus abençoe vocês e bons estudos. Meus irmãos, a paz do Senhor, dando continuidade ao assunto a soberania de Deus, que a gente dividiu em 3 partes: a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, e a soberania de Deus na história da igreja. Hoje a gente vai tratar sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E quando a gente fala sobre a soberania de Deus, mais uma vez eu trago a definição de A.W. Pink: a superioridade absoluta, poder ou autoridade suprema, hegemonia. Isso é a soberania de Deus. Essa soberania que recebe forte ênfase nas Escrituras. Deus ele é apresentado como o Criador e a sua vontade como a causa de todas as coisas. Esse é o Deus soberano. Mas também vemos ao longo das Escrituras a responsabilidade humana, ou seja, tudo que o homem faz, ele vai responder diante de Deus. Responsabilidade, nesse caso, é o dever de arcar com as consequências do próprio comportamento. E temos uma seguinte definição sobre a responsabilidade humana: ela está intrinsecamente associada à agência, a agência do homem. E o que é a livre agência? A livre agência pertence à natureza de uma criatura moral que é inteligente. Deve ter ela liberdade de escolha ou não seria responsável por determinada ação. Livre agência é a capacidade de decidir se vamos morar neste lugar ou em outro lugar, escolher uma roupa ou outra, se vamos estudar em uma ou outra escola. Essa é a definição de livre agência, de responsabilidade. E a gente sabe, meus irmãos, que Deus ele é soberano e Ele faz tudo que lhe apraz. Todas as coisas elas só existem porque Deus as decretou. E isso nós observamos no Salmo 115, versículo 3. Observamos também um Deus que criou os anjos e que criou, que criou anjos numa posição mutável
E também criou anjos em uma posição que ele considera uma posição que ela é imutável. E quais são esses anjos que estavam numa condição mutável? Os anjos que se rebelaram contra o Senhor. E onde eu tenho base para afirmar isso? 1 Timóteo 5:21 e 2 Pedro 2:4, ele nos traz essas afirmações. Então, meus irmãos, conseguimos observar nas Escrituras tanto um Deus que é soberano e que decreta todas as coisas, como conseguimos também observar um ser que é responsável por tudo aquilo que ele faz, que todas as suas ações elas têm consequências e elas vão ser respondidas diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E em aula eu trouxe uma posição chamada posição condicional. E o que seria a posição condicional? A ideia de condicional é a ideia de algo que é sujeito ou dependente de uma condição, que é incerto, condicionado. A continuidade da bênção dependia da sua obediência e fidelidade a Deus. Quais são os exemplos da posição condicional? Alguns anjos, Adão e Israel. Adão, ele estava condicionado a obedecer ou não obedecer a Deus. Então as bênçãos estavam associadas à sua obediência, à sua fidelidade a Deus. O povo de Israel, como vimos no capítulo 19, 20 e 24 de Êxodo, ele nos dá essa prova da inconstância do povo de Israel, que oscilava em obedecer e desobedecer a Deus. Mas também temos a posição incondicional, é a posição que é considerada imutável. E quando a gente percebe a posição incondicional, ela tem por definição que não depende de nada, não está sujeito a qualquer tipo de condição. Nós, que somos rebanhos de Cristo, recebemos essa posição imutável no pacto com Deus. A bênção depende do que Cristo fez, e esse é o grande segredo da posição imutável. O fundamento fica sobre a realização que Cristo fez na cruz do Calvário. Esse é o selo que nos é colocado. E o Senhor, Ele sabe quem são os seus. E essa posição não está sujeita a absolutamente nada, porque Cristo conquistou por nós. E surge a pergunta: como relacionar a soberania de Deus com uma responsabilidade humana? E aí, meus irmãos, não temos como trazer essa definição, afinal de contas, nenhum dos grandes teólogos ao longo da história da igreja conseguiu trazer uma posição satisfatória no que se refere a essa pergunta. E aí, R.C. Sproul traz a doutrina da coincidência. E o que seria essa doutrina? Embora seja uma palavra muito útil, ela é meramente descritiva. Não explica como ambas essas realidades elas se harmonizam. E a doutrina da coincidência se refere a ações de duas ou mais partes que acontecem ao mesmo tempo. Uma linha de ações ocorre juntamente com outra linha de ações e elas acontecem para se encaixarem ou convergirem na história. E aí eu citei exemplos da vida de Jó e citei também o exemplo da vida de José. Quando nós observamos a vida de José no capítulo 50, versículo 15, ele diz o seguinte: após a morte de Jacó, os irmãos ficaram temerosos de José. Os irmãos de José ficaram temerosos, achando que José iria se vingar dele por tê-lo vendido. Por isso inventaram uma história afirmando que Jacó lhes dissera que desejava que José lhes perdoasse. E o que José diz? Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bênção. José encobriu o pecado dos irmãos de forma nenhuma. Ele diz: vocês intentaram o mal, mas Deus o utilizou para glorificar o seu próprio nome. Ele tornou o mal em bênção. Deus está acima de todas as escolhas humanas e opera por meio da agência humana para realizar os seus propósitos e objetivos providenciais.
Então, que descanso nós podemos ter num Deus que é soberano e que opera todas as coisas? Temos diversos exemplos, meus irmãos. Judas é um deles. Pilatos e os judeus, como é citado lá em Atos dos Apóstolos, eles fizeram tudo o que Deus predeterminou, mas eles vão sim responder por tudo aquilo que eles fizeram contra Jesus, contra o nosso Senhor e Rei. Então, ainda que Deus decrete todas as coisas, o homem ainda assim é responsável por todas as suas escolhas e por tudo que ele faz. Tá bom? Deus abençoe. Bons estudos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje a gente vai estar encerrando a série de vídeos com respeito à soberania de Deus. Hoje a gente vai tratar sobre a soberania de Deus na história da igreja. Essas foram as divisões: a soberania de Deus, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, e a soberania de Deus na história da igreja. E ao iniciarmos a aula, a gente citou Romanos 8:28, que diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, meus irmãos, nós conseguimos observar ao longo da história da igreja um Deus que agia de maneira soberana, que estava sob o controle de todas as coisas, só por meio de tragédias. Conseguimos observar o crescimento da igreja só por meio de tragédias. Então nunca se engane, meus irmãos. Por mais que aconteçam coisas desastrosas, tragédias, dificuldades, Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E como a gente iniciou? A gente iniciou a aula tratando sobre o início da igreja. Atos, capítulo 2, o surgimento da igreja em Atos 2. E a igreja, com mais de 2000 anos atrás, inicia a sua história. Atos, capítulo 2. E o que a gente observa? Há um chamado por parte de Cristo. Cristo, ao ser assunto aos céus, ele disse: vão e preguem o evangelho em Jerusalém, em Samaria, na Judéia. Vão, preguem o evangelho até os confins da terra. E quando a gente dá um passo adiante e vai começando a passar capítulo por capítulo do livro de Atos, a gente observa que do capítulo 1 ao capítulo 7, a igreja permanece em Jerusalém quando deveria sair e pregar o evangelho. E o que acontece? O primeiro martírio, o primeiro mártir da igreja, o jovem Estevão, ele é apedrejado. E só então, meus irmãos, a igreja começa a propagar, a se dispersar e a expandir o evangelho. Então o que a gente observa? Atos 1:8. Vão e preguem o evangelho. A igreja se inibe e não sai. Quando a gente lê Atos 8:1, através da morte, através da perseguição que se foi instaurada naquele momento, através até de Saulo, que era perseguidor dos cristãos, a igreja começa a se dispersar e os irmãos começam a se expandir. Então leia Atos 8:1 e Atos 8:1, versículos 3 e 4, que você vai observar a expansão da pregação do evangelho através da perseguição. Isso foi bom, meus irmãos? Foi a pergunta que eu fiz. Um jovem santo que foi apedrejado, em si, aos nossos olhos, isso não foi nada bom, mas Deus, ele fez todas as coisas contribuírem para o bem e para o avanço da igreja. Ao lermos isso, nós observamos que a igreja começou a sair das portas de Jerusalém e a propagar o evangelho para o mundo inteiro. Então, meus irmãos, às vezes o propósito de Deus ele vem escondido por dentro das adversidades. O óbito de Estevão
a espada de Saulo, as perseguições que ocorreram ali ao início da igreja, tudo isso foram situações que de alguma maneira contribuíram para o progresso, para o avanço da igreja do Senhor. Mas, meus irmãos, a gente citou também uma instituição que contribuiu em muito para o avanço da igreja. Qual foi ela? O Império Romano, o Império Devasso, o império que cometia absurdos, luxúrias, que os seus governantes eram ímpios, pagãos, governantes que desprezavam a Deus, governantes que cometiam absurdos. Mas esse império, de alguma maneira, contribuiu para o avanço. Deus age da maneira como lhe apraz. E a gente observa que esse império, ele que durou cerca de 500 anos e começou cerca de 60 anos antes de Cristo, ele cooperou. E algumas maneiras foram providenciais para o avanço e para a pregação do Evangelho. Quais delas? A Pax Romana, a paz romana, o império que agora instaurou a paz e que possibilitava os cristãos irem e virem para proclamar o Evangelho. Além disso, o imperador ele solicitou a guarda para que ficasse até nas costas marítimas, para que desta forma impossibilitasse piratas de invadirem cidades ou de cometerem roubos, e sendo assim, até as navegações eram mais seguras. Quem se valeu disso? O apóstolo Paulo, que teve 3 viagens missionárias e que muitas delas ele foi a navio, foi beneficiado pelo Império Romano para proclamar o Evangelho. E o apóstolo Paulo ele desejava pregar em Roma. Ele tinha esse desejo, por muitas vezes impedido por Deus, mas ele chegou a ser preso e a ficar em Roma. E lá ele pregou para toda a guarda pretoriana. E o que era a guarda pretoriana? Cerca de 12.000 soldados exclusivos do imperador. Era um povo da elite, eram os soldados da elite. E esses soldados, eles revezavam nas cidades. E ao serem evangelizados por Paulo, certamente muitos deles iriam propagar o Evangelho do Senhor por muitos lugares. Desta forma, o Evangelho foi expandido ao longo do mundo antigo. E aí em Filipenses 1, verso do 12 ao 14, Paulo diz: "E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram, foram favoráveis ao Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana." Então Paulo, ele mesmo sofrendo, mesmo na prisão, mesmo só, ainda assim o nome do Senhor foi glorificado e o Evangelho foi expandido. Citamos o cativeiro babilônico, que ocorreu cerca de 586 anos antes de Cristo e que foi instaurado por Nabucodonosor, que leva o povo de Israel e o aprisiona. Em 3 levas ele consegue aprisionar esse povo de Israel. Mas logo após, depois do decreto de Ciro, esse povo ele é liberto. Só que nem todos voltam a Israel, nem todos voltam às suas cidades. Alguns por medo, outros por saberem que a sua cidade está totalmente devastada. Eles saem pelo mundo afora. Sendo assim, a ideologia do judaísmo ela foi expandida por vários lugares. O que isso contribuiu para o progresso do Evangelho? Algumas definições, algumas ideologias do judaísmo, elas se parecem muito com as realidades do Evangelho. E quais são elas, Alisson? A ideia do monoteísmo, a ideia de um Deus apenas. A convicção do pecado, a convicção de que quebrar a lei, de que quebrar estatutos, isso desagrada a Deus. O povo pagão era um povo politeísta e eles se depararam através do judaísmo com o monoteísmo, e isso é muito semelhante ao cristianismo. A ideia de pecado é muito parecida com o cristianismo. A ideia de sacrifício para apaziguar a ira, para satisfazer a ira de um Deus que é santo.
Essa ideia do sacrifício é também demonstrada no cristianismo através do sacrifício perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o cativeiro babilônico serviu para glorificar e honrar o nome de Deus e expandir o Evangelho, como nós acabamos de observar. Em 60 depois de Cristo, veio o imperador Nero, o imperador devasso, que matou a sua própria mãe e incendiou a cidade de Roma. Ele, ao tocar a sua lira, ele observava a cidade ardendo em chamas. E meus irmãos, naquela época os cristãos eles eram homens separados, piedosos, homens que honravam o Senhor. E eles eram acusados por outras pessoas que não conheciam a cometer canibalismo, cometer incesto, como nós tratamos em aula. Sendo assim, Nero, que ouviu esses rumores, ele acusou aos cristãos de terem queimado Roma. E aí se instaurou uma perseguição aos cristãos, e eles eram jogados no Coliseu, eram maltratados, eles sofriam de diversas formas, as mais terríveis possíveis. Mas enquanto eles estavam caminhando para os seus martírios, alguns deles louvavam e engrandeciam o nome do Senhor. Eles não tinham medo, não eram amedrontados. E isso de alguma maneira ajudou a incentivar e a fazer com que a igreja só viesse a progredir no Evangelho. E como Tertuliano bem disse, o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Quando morriam 10, surgiam 50. Quando morriam 50, ressurgiam 100, 200, e assim a igreja evoluiu e cresceu em meio às dificuldades. E não somente ele, nós citamos o imperador Domiciano, Trajano e alguns outros imperadores que foram ferrenhos na sua perseguição à igreja do Senhor, mas isso só serviu para o progresso do cristianismo e progresso do Evangelho. Policarpo, um dos mártires cristãos, quando foi afrontado, ele disse a famosa frase: 86 anos eu tenho servido a esse Deus, ele não me fez mal algum. Como posso então blasfemar contra o Rei que me salvou? Então esse e outros exemplos foram muito fortes para incentivar e animar a fé dos cristãos. E hoje observamos que a igreja ela só está crescendo. Mesmo em meio às dificuldades, a igreja ela permanece como Deus quer que ela permaneça. Deus abençoe vocês e bons estudos.